Ou seja, para que haja respeito mútuo com atenção plena, como a gente busca criar aqui em comunidade, todas as partes precisam estar olhando para si, Sim. buscando atender as próprias necessidades sem transferir para os outros a responsabilidade, porque daí quando a gente viola, tenta impor e obrigar, ou criticar, ou modificar o outro, porque algo em mim está sendo violado, muitas vezes para a minha própria narrativa, a forma como eu estou interpretando. Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma conversa no Conexão de Alma. A gente está aqui em Atmayur, num momento maravilhoso de troca, de inspiração, que é sentar para compartilhar nossas experiências, nosso aprendizado com vocês, crescer com os questionamentos que a gente se faz e a sensação de alegria de poder estar partilhando esse momento com você que está aí nos escutando mais uma vez. Muito obrigado. A gente está junto nesse compromisso de elevar a si mesmos e o planeta da forma como for possível, pois essa é a missão dessa comunidade maravilhosa que a gente está co-criando e que deseja que você de alguma forma faça parte com a gente. Hoje a nossa conversa vai ser respeito mútuo e atenção plena, uma coisa que é tão importante no ambiente de comunidade, né? Uhum. E vamos já dizer, né, que respeito mútuo e atenção plena é uma base de crescimento. Porque se eu não tenho respeito por mim, em primeiro lugar, como é que vai ter respeito mútuo? Sim. Vocês já devem ter percebido que é muito importante para nós aqui em Atmayur a questão da autorresponsabilidade, né? Que a gente entende que aquilo que eu faço comigo cria um mundo lá fora, né? Um reflexo, é um espelho. Vários de vocês que estão escutando têm certeza que compartilham desse conhecimento. Então esse respeito pelo outro, que é um respeito mútuo, né? As pessoas estarem respeitando umas às outras, necessariamente passa por esse compromisso de se respeitar. Quando eu não consigo respeitar quem eu sou, eu com certeza não vou respeitar aquilo que está se movimentando dentro de mim quando estiver se movimentando também em outra pessoa. Porque se eu não gosto e eu não acolho o que se move em mim, quando se movimentar no outro eu vou ter a mesma resistência, o mesmo julgamento. Então é delicado falar de respeito mútuo sem falar primeiro de amor próprio e respeito por quem eu sou. Então pergunto para você, Vinícius, respeito mútuo significa o que para você? É achar o meio termo. Achar o meio termo entre as pessoas. Legal. Porque, partindo do princípio que as pessoas se respeitam, né? É isso que tu acabou de falar, que encaixa muito bem com o que eu penso já, né? Se tu não se respeita, não tem como respeitar os outros, tem como ser um personagem, né? Criar um teatro, uma né? máscara. Onde as pessoas conseguem conviver, talvez sem respeito, né? Porque dentro delas mesmas elas estão difamando e, né? O diálogo interno. Criando ódio e apontando o dedo, e fora tá, né? Partindo do princípio de que as pessoas não estão fazendo isso, estão se respeitando, é achar o meio termo entre o ser que eu sou agora e o ser que está à minha frente, ou os seres que estão à minha volta, né? E uma maneira de conviver em harmonia, né? Não que isso precise acontecer, mas o respeito seria a busca disso, né? E todas as vezes que sai disso, tu entender que, ou eu no caso, né? A gente entender que tem que voltar para isso, né? Se desculpar internamente, se desculpar para a pessoa, caso, né, pisou na bola, assim, né? Saiu do desrespeitou. Talvez esse desrespeitou não é um desrespeitou, não estava consciente naquele momento. Me desculpe. E aí o respeito se manteve antes, durante e depois, sabe? Sim, tem uma certa humildade de reconhecer. O respeito, ele não necessariamente vai deixar de existir quando existem problemas, né? Sim. Quando existe atrito, né? Mas ele deixa de existir quando eu não mais me importo em buscar essa harmonia, em buscar essa... Quando isso para de ser uma coisa buscada. Exato. Você falou isso, cara, eu me lembro muito do que aconteceu ontem, que eu acho que é um ótimo exemplo, né? Que ontem a gente teve um pequeno desentendimento, que acreditem vocês ou não, existem desentendimentos aqui em Atmayur, não é um ambiente... Oh my God! Só que aí não é o que, mas é o como a gente processa, né?
E eu acabei falando uma coisa até que foi pro Vinícius, né, Vini? E... Foi. Capaz, foi. E depois, logo em seguida, eu falei isso, tinha outras pessoas no ambiente, e depois eu tinha clareza dentro de mim que se eu falei na frente aquilo de outras pessoas, eu também na frente das pessoas deveria dizer que eu sentia muito porque eu agi de um espaço interno que não era o que eu gostaria de ter agido. E eu até sabia por que eu agi daquela forma, porque eu estava mais yangizado, estava numa energia mais de foco, de atenção, porque eu tinha que fazer um outro compromisso, que eu tinha que me colocar naquela posição. Então eu ter a humildade de reconhecer as minhas limitações, não cobrar de mim ser o cara perfeito o tempo todo, porque senão eu vou criar uma máscara, né, como você falou, onde é o outro, não sou eu porque eu sou perfeito. Então eu jamais teria a capacidade de, em tempo real, reconhecer, perceber e depois pedir, né, pô, sinto muito, né, foi mal, né, me perdoe por favor, né, usar um Ho'oponopono. E aí o Vinícius também teve uma atitude muito consciente de puxar para si aquilo que era dele, porque tinha um processo que era também dele. E aí o Yuri, que fazia uma dessas testemunhas oculares, né, tava vendo isso aqui na verdade, o Yuri falou, poxa, que bonito isso, né, porque vê que a forma como a gente lidou com aquilo. Sim. Então, vamos dizer que own your shit. Falar em inglês, né? Tipo, se empodere daquilo que você está carregando. É óbvio que em inglês a frase não é tão bonita, mas é isso que eles querem dizer quando eles estão falando, entendeu? Puxe para você aquilo que é seu. É verdade. Né? E isso tem que ter uma certa humildade, né, cara? E de acreditar, essa humildade, eu preciso acreditar que é um espaço seguro. E esse espaço seguro tem muito a ver comigo, né? De eu ser seguro pra mim, porque eu vou falar e eu vou tornar seguro, porque eu me amo o suficiente, independente da consequência. Se eu fiz aquilo e agora eu tenho que assumir a consequência e também bancar e ser isso. Então eu dizer, é seguro, mas às vezes a criança se sente intimidada. E vamos combinar que existem espaços no mundo onde também o acolhimento não está presente. Então eu acho que o respeito, aí vem a questão do respeito, que é mútuo, né, cara? Que eu acho que é viver em comunidade. E vem a questão desse exemplo que eu dei, né, agora me dando conta, a questão da atenção plena. Porque eu tive que estar atento e perceber e buscar, através da humildade, o feedback das pessoas que estavam ao meu redor, porque se você não estava, né, presente, de acolher e receber com humildade o feedback para poder me retratar e falar, olha, own my stuff, né? Tipo, não usar o shit, own my stuff. E assim, cara, isso sou eu. E saber que eu encontrei do lado de lá um cara maravilhoso que criou espaço para que eu seja um ser humano em crescimento. Porque é legal as pessoas saberem, porque às vezes eu estou numa posição de guiança, né? E de estar conduzindo um processo de transformação espiritual, mas isso não significa, com um processo ilusório, de estar em cima de um pedestal e ser a pessoa que é perfeita e resolvida em todas as coisas. Ao contrário. Isso quer dizer apenas que eu estou mais consciente e empoderado dos meus processos, e quando eles aparecem, aí vem minha responsabilidade de demonstrar que eu aplico aquilo que eu falo, né? Sim, porque daí, se funciona, por que eu não estou fazendo? Exato. Né? Então, eu acho que o respeito mútuo dentro de uma experiência. Yuri, como foi para você os momentos onde você encontrou esse eco, esse respeito mútuo, aqui na comunidade, por exemplo? Esse respeito mútuo, como uma forma de um acolhimento, né? Cara, foi, eu poderia dizer, libertador. Libertador? Sim, porque eu fui criado de uma forma a qual não tinha esse espaço, né? Era, como é que eu poderia dizer de uma forma sutil? Se algo da minha parte não fosse o mais correto para o momento, não havia espaço para, olha, tá tudo bem, mas não é por aí, entende? Poxa, a melhor forma para você agir era assim, assim, assim. Não tinha todo esse carinho, né? Esse amor. Um diálogo construtivo. Exato, era pelo contrário, era uma bronca, vamos assim dizer, só de uma forma mais... Entende? E
E não é só em casa, né? Acaba que isso é em uma escola, é no serviço, e, e muito por conta também dos medos, né? Os medos vão gerar mais e mais isso, né? Aí a construção de umas empresas baseadas nisso por conta de quem a criou ter os medos dele também. Perfeito. E já de ver os funcionários já de uma forma, olha, é capaz de agir assim. Aham. Já só que por conta dos medos, né, acredito. E acaba que o mundo é muito assim também, né? Esse mundo que conhecemos. Mas, poxa, aqui, cara, é uma surpresa, né? E é uma surpresa e é uma escola também, porque é passar a agir já vendo as coisas como são aqui. Não esperar que elas vão ser como foi no passado, entende? Aham. De ter os medos ainda, sabe? Carregar os Os medos. condicionamentos. Exato. De esperar que aquilo que ocorreu comigo no passado vá ocorrer aqui. Que não é uma realidade. Pode ser se eu ficar, né, alimentando muito isso, entende? Aí entra um pouco a questão da atenção plena, né, cara? Exato, de me cuidar, de observar como que eu estou me sentindo Aham. e acolher aquilo. Por que eu estou me sentindo assim, né? Da onde é que tá vindo, né? Sim. Se é algo meu já antigo e tal. E o que você fala é que se você espera, né? Se você vai com o velho padrão, você vai esperando o velho, você vai na defensiva. Sim. Faz sentido isso? Sim. Aham. Sim. E eu posso falar por experiência própria também. Por isso que neva. Sim. Exatamente. É isso. Sim, né? Porque o que acontece? Se eu vou esperando que eu não vou ser acolhido, eu provavelmente não vou conseguir me colocar 100% vulnerável. Se eu depositar apenas no outro a responsabilidade por eu ser quem eu sou, eu vou sempre usar uma máscara. Sim. Né? Essa é a questão. Né? Então esse respeito mútuo e atenção plena me parece que é algo que precisa ser criado pelos grupos de pessoas como um compromisso, né, cara? E esse viver em comunidade, né? Pega muito forte isso, né? Porque como é que eu vou viver em comunidade onde não existe o respeito mútuo? Eu vivi numa comunidade, eu não vou citar nomes para não expor ninguém, mas que... Mas foi tal comunidade. Exato, eu vivi numa comunidade onde, quando eu cheguei para morar lá, eles não conseguiam mais ter reuniões coletivas. E quando alguém trazia uma ideia, alguém imediatamente vinha e rechaçava e destruía aquela ideia. E tinha a ver com um rancor. A pessoa não estava rechaçando a ideia porque a ideia era ruim. Estava rechaçando porque a sua ideia foi rechaçada assim no passado. Sabe? E aí eu me convidei, eu me convidei a me tornar facilitador das reuniões e começar um processo de cura coletiva com relação a isso. E foi um processo que foi longo, né? Mas envolveu que as pessoas fossem criando um espaço de confiança de novo e regenerando isso. Eu acabei depois partindo porque aquilo que estava criando o mal-estar que eu presenciei ao chegar, as pessoas não quiseram dar um passo definitivo, que é essa responsabilidade plena pela forma como estavam encarando o mundo em si. Porque daí não é só como estão encarando uns aos outros, mas é a própria coletividade, o mundo lá fora. Né? Porque se eu continuo me posicionando como vítima, eu vivo num mundo de vilões, e se existem vilões, também existem vilões na minha vida, na forma como eu interpreto os outros. Então fica difícil ter a autorresponsabilidade que cria esse espaço de respeito mútuo e ter atenção plena se a gente não puxa isso para o nosso diálogo interno. Né? Sim. Então, mas lá a gente fez esse trabalho de regeneração muito forte. Né? E funcionou. Tanto que eles conseguiram retornar até as reuniões e acho que estão existindo, deve estar perpetuando ainda esse processo. Ou seja, o respeito que é mútuo é um acordo, é um pacto que é criado entre as pessoas. Mas qual que é o limite, né, cara? Eu me pergunto isso às vezes, é uma pergunta legítima que eu tenho, porque se eu sei que eu estou criando a minha realidade, o outro vai sempre acabar sendo um espelho meu, né? Sim. Mas existe um limite? Existe um ponto onde o respeito ou a ausência de respeito passa de uma linha? Pergunto para vocês, o que você acha, Vinícius? Qual que é o limite desse processo? Tem um limite? Ele deve ser analisado caso a caso. Muito sábio. Né? Caso a caso. E eu acho que não é tão importante encontrar o limite.
sabe? Eu acho que a resposta dessa pergunta é não perguntar a ela. Olha só, muito sábio, sensacional. Mas viver ela, assim, né? Tipo, se eu ficar perguntando qual que é o limite, talvez eu tente procurar ele, né? Talvez desperte uma curiosidade de saber. E aí eu tenho a resposta dessa pergunta que é tão bonita, assim, né? Imagina, descobriu o limite do respeito. Nossa, que cara importante, tipo assim, né? Eu ficaria super, né? Escreveria um livro, né? Mas se eu não me perguntar isso e perguntar quais são os meus limites, né, e até onde eu iria para comportar uma pessoa na minha vida ou não, né, e o quanto isso afetaria a minha vida, né, o quanto eu consigo me amar para ter pessoas à minha volta ou situações à minha volta, qual período de tempo, né. Se eu sei isso, eu sei onde eu posso me encaixar no mundo, né? Onde eu viveria bem. E aí eu sei os meus limites, né? Os meus limites pessoais. E a partir deles, no caso, eu começaria a ver quais são os limites das outras pessoas comigo, né? Que seria o meu espaço, assim, como se fosse o meu campo. E onde eu consigo entrar e me acoplar ao campo daquela pessoa e aquilo vai se expandindo, eu acho que é algo que é positivo, né? Se começa a dar muito choque, aí talvez ali é um dos limites, né? Com aquela pessoa específica, com aquele grupo e tal. Eu acho bem complexa essa pergunta. Pois é, mas uma pergunta incrível. Eu vou dizer assim, que eu cheguei a várias respostas sobre isso, mas eu achei que você foi extremamente assertivo, porque para mim, o ponto final é que é sempre subjetivo, momento a momento. Porque tem muito a ver para mim essa questão dos limites no respeito e a atenção plena. Essa atenção plena é tão importante porque é um estado de observação em presença, ou seja, eu estou consciente, então eu estou prestando a atenção. Né? Então, se eu estou em estado de plena atenção, né, a mim mesmo, e eu estou dentro de uma situação com alguém, eu vou descobrir o quanto aquela pessoa ela é uma parte integral do meu ecossistema. Vamos dizer aqui que a gente está numa comunidade, né? Certo? Se eu ficar impondo limite para cada uma das pessoas, não, isso já não pode mais, isso já não pode mais, isso já não pode mais, vai ficar insuportável a convivência entre as pessoas. Se eu não souber também trazer as minhas necessidades, expor elas de forma madura e gentil, vai ser insustentável para mim também, porque como é que eu vou viver sempre trocas corrosivas que diminuem a minha vitalidade? Então me parece que o limite do respeito ele não existe. Ele existe, é o meu limite. Entendeu? Então o respeito não tem limite. O que tem limite sou eu. Entendeu? Então assim, hoje a pessoa pode me chamar seu filho de não sei o que, de blá blá blá, eu falar um monte de coisa pra mim, cara, mas hoje, nesse momento, o meu ambiente interno não tá conseguindo bancar isso. Não importa quem seja a pessoa, eu vou dizer, olha, mãozinha de arrinça vai levantar e vai dizer, basta, deu. É até aqui. Agora foi longe demais. Agora deu! Mas a minha sabedoria me diz que eu não devo pegar aquele ato isolado daquele ser humano, já que é momento e caso a caso, e transformar naquela pessoa. Entendeu? Isso é aquela pessoa naquele momento, cara, que também pode ter acabado de pisar no espinho, tá com a pá virada e chega e transborda pra cima de mim. Então não criar histórias a respeito do outro que são estagnadas, que é a questão da comunicação não violenta, né? De que a linguagem nossa convida ao julgamento, e o julgamento tentar cristalizar e transformar as pessoas naquilo, você é egoísta, né? Como aquela brincadeira, né, do Marshall, o cara criou a comunicação violenta, que não. Nesse momento, o seu comportamento se assemelha a uma pessoa que só se importa consigo mesmo, né? Ou seja, que eu não estou levando em consideração como os outros estão. Então é um momento, cara, que às vezes aquela mesma pessoa, daqui uma hora, é a pessoa que mais está olhando para como os outros estão se sentindo. Está cuidando dos outros. Então é um momento. Sim. Sabe? Então, aí você também trouxe uma coisa que é muito, muito legal, cara, que você falou, tipo, se aquilo fica se repetindo, né? Era o que eu tava pensando agora de novo, sabe? Só que aí, se isso está se repetindo, o que isso fala a meu respeito, né?
Entendeu? O que isso fala a meu respeito? Sempre tem alguma coisa falando a meu respeito. Se eu fico me tendo o mesmo atrito com a mesma pessoa, pode ser que o que eu tô vendo é o que eu semeei lá atrás, cara. Né? O meu comportamento contra as pessoas, talvez a forma intransigente como eu agi no passado, entendeu? E aí eu tô vendo agora refletido, e se eu tiver a capacidade de amor e de acolhimento, se eu expandir esse meu respeito, né? Ou seja, então, se o respeito não tem limite, quem tem limite sou eu, então expandir o respeito, expandir quem? O meu acolhimento, né, cara? Exato. Aí a capacidade de amar e dizer, tá tudo bem. Exato. Né? Tem aquela frase sufi que diz assim, e isso também. Né? Ou seja, eu acolho tudo. E isso também. Ou seja, tudo está... Então, se acontece alguma coisa que está me irritando, eu falo, e isso também. Estou me irritando comigo mesmo por estar irritado. E isso também. A minha irritação por estar irritado, até porque eu não gosto de ter limites. É um saco, né? Eu gostei de ser ilimitado. Mas se eu for ilimitado, eu não tenho forma. E eu me torno um ser que também não existe no mundo material, que é um mundo da forma, né, cara? Sim. Então é um paradoxo da existência humana que é raramente observado. Aí troca a fita, né? Esse não é o joguinho, né? Esse não é exato, isso, cara. Exato, eu nasci aqui, escolhi aqui. E aqui é um mundo das limitações. Embora a gente consiga, através das meditações, as coisas que as práticas diárias que a gente faz aqui, para quem está ouvindo, a gente consiga acessar muito do ilimitado enquanto estando limitado. Mas aí já é outra pira, né? Eu consigo acessar o ilimitado dentro da limitação e me torno também ilimitado enquanto limitado. E é um paradoxo, eu não vou mais fundo nisso, que você não vai dar na cabeça de quem tá ouvindo. Mas, exato, eu tenho informação. Mas o ser que consegue acessar isso, no momento seguinte está lá chupando cana, né, na beira da estrada, e vem alguém, passa com o carro e joga uma água na minha cara, porque não estava prestando atenção na posse, e eu levei uma água na cara, tipo assim, é o mesmo cara que estava ilimitado assim, como você dizer, putz grila, caramba, né, meu? E às vezes aí eu preciso então ter esse acolhimento, em vez de pegar e amaldiçoar até a 5ª geração do cidadão que passou com o carro, né? Tipo assim, ó, tá tudo bem. Então eu pergunto aí, cara, para você, Vinícius, o que é atenção plena nesse sentido, sobre os seus limites? O que é atenção plena sobre os meus limites? Já que o respeito não tem limites, se você concordar com isso. Que é você. Atenção plena sobre os meus limites. Vou fazer igual o Yuri, então, atenção plena. Sobre pergunta de vestibular, né? Pegou surpresa. Estar atento, estar desperto, e mais do que isso, como é que a gente fala aqui quando a gente fala sobre os anjos também, que eles não estão para luta, eles estão sempre tipo talvez a gente possa tirar isso também, eu deixo aí também, mas isso, rapaz, escolhe o silêncio interior aí, vai pro coração e movimenta, cara. Aí. Tá tipo de prontidão. De prontidão. De prontidão. Sim. Isso. Entendi. Pra perceber, sabe? Porque, tipo, estou com os meus olhos abertos, estou consciente agora. Tudo bem, estou consciente. Mas se eu não estiver de prontidão pra agir no momento que as coisas acontecem, talvez eu vá passar dos limites, dos meus limites de me amar. Muito sábio, cara. Entende? Então, tipo, por isso que eu demorei, eu nunca tinha pensado nisso. Mas, tipo, eu estou numa situação. Ela tá me ferindo, né? E aconteceu inúmeras vezes. E eu estou consciente daquilo. Se eu não estou de prontidão para fazer o que funciona naquele momento, talvez eu vou escolher me machucar, porque eu vi o limite de até onde eu consigo me amar, e eu não decido sair daquela situação, ou movimentar as energias dentro, né? Ou, enfim, tomar uma decisão, agir, né? E estou consciente, estou vendo, mas não estou agindo, aí as coisas não vão funcionar, assim, né? Então, ter atenção plena, é isso, né? Atenção plena sobre quem eu sou, é estar olhando onde estão as beiradinhas do meu ser, até onde eu me conheço e consigo me amar, e tomar conta delas para que elas se expandam cada vez mais, né? E se eu não conseguir expandir, ter um tempo para digerir aquilo, sair, né? Então, tipo,
É isso, assim. Mas você trouxe um negócio que é muito louco, cara, mas que é extremamente importante. Muito louco, cara. Porque você tá trazendo o contraponto, cara, que a questão para você dos limites, do respeito mútuo, tem a ver o que desperta em você naquele momento e a tendência às vezes de deixar passar batido e se violar, pelo que eu entendi, se desrespeitar, ou seja, você está sendo a fonte do desrespeito, porque você está dizendo sim e está indo seria uma circunstância. Seria o respeito ao professor, o respeito ao tio, à tia, ao motorista do ônibus, que é aquela pessoa que, né, que o respeito naquela narrativa antiga era baixa a cabeça, essa pessoa tem este espaço, porque se ela chegou nessa posição, ela ocupa esse espaço, que todas as outras pessoas da minha vida falam sobre esse espaço que sei lá, a professora de matemática tem na sala. São os condicionamentos e as programações. Exato. Né? E eu não posso, se eu entrar no espaço dessa pessoa, eu a estou desrespeitando. E ela não está me desrespeitando se ela está entrando no meu. E aí deixar aparecer esse respeito. Né? Ou seja, você criar esses mitos e essas ideias de que tá tudo bem ser violado por essas figuras de autoridade. Exato. E na realidade não tá tudo bem. Né? Porque aí... Pergunta de vestibular. Vai lá. Pergunta de vestibular. Cara, e por pressão de amigo social? Todo mundo tá bebendo, fumando, whatever, e eu vou dizer sim ou vou dizer não? Tudo é momento a momento. Né? Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Não, depende, teve vezes que sim. Porque nesse momento da minha vida, onde eu estou agora, eu me desrespeitaria pelo que eu me propus a fazer, morando aqui na comunidade, e eu me propus a fazer isso, morar aqui na comunidade, porque eu tenho um compromisso comigo mesmo, né? De ser o ser mais consciente e viver no meu puro potencial, meu pleno potencial. Belíssimo. Mas se eu não estivesse querendo isso, e estivesse lá em Florianópolis, fazendo outras coisas, e isso não fosse importante, eu não estaria me desrespeitando. Talvez por inconsciência, né? Mas não seria um desrespeito. Então é caso a caso, né? Mas se eu vou contra aquilo que eu acredito, eu vou contra o meu ser, eu faço algo que me machuca, eu estou me desrespeitando. E se você incluir a atenção plena? Aí não faço, né? Porque pensa bem, será que às vezes certas coisas que eu fiz, que você fez, que o Yuri fez na nossa vida, se a gente estivesse plenamente atento, a gente teria realmente dito sim? Não. Né? Essa é a questão, né? Com certeza não. Com certeza a gente teria tido vidas totalmente diferentes. Exato, porque certos comportamentos que eu tive na minha vida foi mais por osmose, porque todo mundo faz, do que parar e ouvir meu coração. Que não tinha atenção plena quem eu sou, não estava olhando para dentro. Não é verdade? Faz sentido isso? Então talvez se você tivesse atenção plena em Florianópolis mesmo, se você não tivesse esse compromisso, talvez a sua alma fosse dizer não. Mas e a pressão social? Por que a gente às vezes diz sim? O que está acontecendo ali nessa dinâmica social? Que a gente trabalha muito com a questão dos vazios, a aceitação, é a validação, né? É a autoestima, né? É talvez os teus desejos, assim, né? Eu gostaria de ocupar esse espaço no grupo. E quem sempre ocupou este espaço no grupo faz determinadas coisas, né? Sim. E se eu fizer determinadas coisas, posso ocupar aquele espaço no grupo. E aí, finalmente, conseguir o que eu quero, que é me sentir amado. Me sentir aceito. Ou seja, então, é a necessidade de amor, necessidade de aprovação. Ou seja, o cara que está com atenção plena, ele vai ver quais são as próprias necessidades, e vai perceber que elas estão se movimentando dentro de situações ao ponto de conseguir respeitar a si próprio de uma forma mais elevada, sabendo colocar limites. Aí olha só que legal, não é tanto um limite lá fora, mas primeiro colocar um limite dentro, cara, porque senão eu já não vou colocar o limite por causa que tem conflito interno, necessidades divergentes, né, cara? Às vezes a minha parte por poder ter uma autoestima elevada e gostar realmente de quem eu sou, versus ter a aprovação de um grupo, eu quero me sentir amado e acolhido por essas pessoas, entram em conflito. Sim. Quantas vezes eu permiti que pessoas se comportassem comigo de uma determinada forma
porque eu tinha uma necessidade danada de aprovação. E é só que depois eu feri a minha necessidade de amor próprio, de respeito. Qual que é o certo? Nenhum dos dois é o certo, ter deixado ou não deixado, é conseguir dentro de uma situação atender os dois. E aí vem de novo, né, a atenção plena. Parece que volta muito para essa questão da atenção plena. É muito difícil ter respeito mútuo sem eu estar atento, porque daí eu não estou respeitando a mim mesmo dentro das circunstâncias. Sim. E aí te pergunto você, Yuri, quantas vezes você se viu talvez não estando atento ao que de fato você queria e entrando em circunstâncias por causa de outras necessidades de ser aceito e tal? Como é que foi essa experiência para você? Rolou muito disso, muito dessa experiência também em relação a amigos, né? Bebidas, drogas, lugares. E por mais que no corpo eu sentisse uma sensação tão estranha, sabe? Nossa, que estranho. Uma ansiedade, sabe? Poxa, vou ter que ir. Falei que ia e tal. Exato, aí. Mas tudo por conta disso mesmo, de ser aceito em um grupo, sabe? Ter o amor e o carinho, entende? E por conta disso, por eu não ter a consciência daquilo que das minhas necessidades, né? Não ver elas se movimentando diante, né, das ocorrências. Poxa, eu passei por situações que não me elevaram muito, me ensinaram bastante coisas, mas não agregaram, sabe? Não foram belas. Mas ensinaram bastante também, né? Ou seja, a sua necessidade por uma vida, necessidade por beleza, vamos dizer assim, né? Algo que você admirasse, foi ferida. Sim. Ao atender uma necessidade de acolhimento, de aprovação. Sim. Né? Então me parece pelo que você não está... foi também da melhor forma, né? E que também não foi da melhor forma. Não. Então me parece que a gente está chegando num ponto, na nossa conversa, de que o respeito tem que acontecer entre as nossas próprias necessidades divergentes, cara. Exatamente. Né? E aí a minha relação com as pessoas ao redor vai refletir isso. Né? Então, se existe um limite ao respeito, na verdade não é o respeito, né? As minhas necessidades e o que eu sou capaz de ser a cada momento a momento. E essa liquidez, é meio líquido, né? É meio líquido, porque justamente as emoções, né, o movimento, do que eu sou capaz de trocar com essas pessoas e o que o outro às vezes fere de uma necessidade agir de uma forma, ou eu me firo ao permitir que aquilo aconteça de um jeito que não está íntegro. Né? É isso, não? O que você acha, Vinícius? Eu acho que é exatamente isso, é a dança entre as necessidades, né? Tipo, trabalhar quem a gente é a ponto de ser criativo o suficiente para achar maneiras, estratégias de atender uma necessidade sem ferir as outras e se mantendo no mesmo lugar, né? Tipo, não precisando fugir, né? Porque eu, por exemplo, né? Nos últimos 2 anos eu tava pulando de cidade em cidade a cada 3, 4 dias, uma semana viajando e tava atendendo todas as minhas necessidades, que eu não deixava nada estourar, né? Mas de uma maneira que no longo prazo eu não iria não tava me respeitando, né? Uma necessidade de conexão profunda com as pessoas eu não tava tendo. Então, tipo, não foi tão criativo assim, né? Tipo, eu só peguei o que as outras pessoas na minha volta que estavam viajando estavam fazendo e repeti, né, o padrão. E isso não é ter atenção plena, né? Eu não tava olhando para todas as minhas partes. Tinha uma parte que tava dizendo, ei, eu quero me conectar por mais de 2 semanas com alguém. Eu quero me conectar mais profundamente com as pessoas por mais tempo. Ter raízes. E eu tava dizendo, não, mas se a gente ficar mais tempo, aí eu vou precisar mostrar umas outras partes minhas que eu não gosto muito, entendeu? E aí, como fazer a dança entre mostrar isso tudo e atender essa necessidade de conexão profunda com as pessoas, foi através da vulnerabilidade, né? Foi através de eu olhar pra mim e ter um diálogo interno melhor. Então, tipo, pra mim, enquanto eu tava falando, foi isso, assim, né? Foi isso que bateu, assim, tipo, nossa, seja criativo o tempo todo, né? Nossa, sensacional, cara. E você falou isso, eu me lembrei de uma amiga que eu gostava muito dela, cara.
e que eu chamava ela de Girassol, não vou dizer o nome dela, mas eu chamava ela de Girassol. E a gente no processo de cura, ajudando ela no processo também de transformação pessoal, ela me revelou que a família dela, ela só podia estar feliz o tempo todo. E que ela só era celebrada quando ela estava alegre. Então era uma pessoa muito entusiasmante. Só que o que acontecia, cara, quase como o médico e o monstro, sabe? Ela ficava durante 2, 3 semanas bem, depois ficava quase um mês mal trancada e não falava com ninguém, ela sumia. Olha. Ela sumia, desaparecia. E foi estranho pra mim. E ela me começou a me contar que ela tinha dificuldade terrível de relacionamento, porque isso não é sustentável, né, cara? Então ela só mostrava um lado super alegre e feliz, e agora quando ela estava triste e mal, ninguém podia entrar em contato com ela. Ela desaparecia de todos os entendeu? Ou ela buscava se relacionar com pessoas que eram muito piores, assim, sempre, então mesmo ela muito mal, ela tava bem. Entendeu? Tipo assim, por comparação ao Nossa. Cara, só que assim, isso é uma estratégia da criança ferida, né? Para tentar atender a necessidade de quê? Aprovação, acolhimento, que ela ficou travado com o esquema de valores que ela recebeu de um certo grupo de pessoas, ou um pai ou uma mãe. E aí segue vivendo a vida dessa forma, entende? Então a atenção plena nos leva na direção de perceber essas coisas, de entender esses gatilhos, esses mecanismos internos, e essa pessoa ela jamais conseguiria ter um relacionamento onde ela encontrasse respeito. Porque ela estava constantemente se desrespeitando. Né? Ela estava constantemente fugindo e ela não gostava de pessoas que estavam tristes, cara. Entende? Olha, ela estava repetindo. É claro, é óbvio, porque se ela não se aceita assim... Ela reprime ela. Claro. Então se alguém não estava bem, ela julgava pesadamente, ferrenhamente, entendeu? Então, o que isso gera? Uma máscara, né? Eu lembro até que o rostinho dela tinha claramente as expressões da máscara, né? Porque isso reflete no corpo, né, cara? Mas era uma pessoa maravilhosa, só que tinha esse lance do médico e do monstro. Então, para mim, o que isso leva à questão do respeito mútuo é que essa pessoa tinha uma necessidade muito grande por aprovação e acolhimento de uma forma específica. E que se isso não viesse daquela forma, talvez ela não fosse capaz de reconhecer. Sim. Entende? Alguém que reconhecesse e respeitasse ela triste e deprimida, ela não ia ser capaz de receber aquele respeito, aquele acolhimento. Porque ela mesma não estava se acolhendo. Como é que ela ia receber de outra pessoa? Não consegue. Faz sentido isso? Sim, porque daí ela vai colocar isso num outro filtro, talvez. Exato. Né? Vai. E tipo, o que essa pessoa quer, exato. Tipo, né? E desconfiar. Exato. Ou até ser ofensivo, exato. Exato. Então, sempre parece que estou percebendo que volta para dentro de mim, né? Então, voltando à pergunta que eu fiz para você, né? Pô, tem um limite para o respeito e a gente percebeu que na verdade são as minhas próprias limitações. Entender que muitas vezes aquilo que parece um desrespeito que o outro está cometendo comigo é reflexo de um desrespeito que eu já cometi ou que eu estou cometendo agora. E aí, cara, a gente está falando, né? Tô falando dessa amiga que tinha esse nome de Girassol, vamos dizer assim, que ela não era capaz de respeitar os próprios limites. E ela tinha uma narrativa. Né? Ou talvez ela respeitasse os limites dessa questão de ela não... Olha só que coisa louca, né? Ela respeitava o limite de não suportar estar na frente de outras pessoas em convívio social. Porque ela provavelmente vendo o histórico de pessoas que têm esse tipo de limitação, ela devia ter uma sensação de pânico, de quase vou morrer, né? Porque a criança põe essas questões de vida ou morte quando não tem aprovação de pai e mãe, né? E não conseguia, então ela respeitava esse limite que era muito dolorido, forte, intenso, e ao fazer isso ela violava todos os outros. Ao contrário. Isso, nossa. Entendeu? Então ela respeitando aquele limite, ela estava violando todos os outros, que é a necessidade de ter um relacionamento profundo, de ter uma conexão consistente, de poder chorar, de poder ter raiva, de poder ter outras emoções que não apenas alegria e felicidade. Pô, é tudo um espectro de emoções. Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente resiste, persiste. Sim. Então quanto mais eu nego o medo, quanto mais eu nego a raiva, quanto mais eu nego a dor, aquilo permanece na minha vida, em vez de fluir através de mim, acabou, daqui 5 minutos estou bem. A gente sabe conduzir as emoções. Né? Isso se torna uma realidade, por isso que, de certo, né, essas vezes o mês que ela ficava sumida, aí vai ficar bastante desconfortável, né? Então, assim, tem uma questão de entender as limitações internas que tem a ver com as nossas necessidades e os traumas da criança, e isso puxa para a narrativa. Sim. Como eu estou interpretando os outros? Como eu estou interpretando o mundo? Porque se ela estava consciente, ela jamais ia ter uma narrativa que colocasse nos outros.
né? Mas se eu tô inconsciente, eu vou colocar sempre nos outros a origem do meu problema, da minha situação. Te pergunto, Vinícius, você vê uma relação com isso, com a narrativa? Fala como você descreve o mundo. Com certeza, com certeza. Porque eu me relacionei algumas vezes já, né, na minha vida, assim, né? As últimas 2 vezes, assim, elas foram por mais tempo e tal. E enquanto isso estava acontecendo, assim, enquanto eu estava me relacionando com essas pessoas, isso que é que eu acho mais legal, assim, sabe? De se relacionar. Tu tem a visão de uma outra pessoa sobre as coisas que normalmente tu vive sozinho, né? Eu vivia sozinho. Pra ter uma base de quem tu é, olhando de fora, sabe? Tem aquelas coisas que tu vê em ti e as outras pessoas veem. Tem aquelas coisas que tu não vê, mas as outras pessoas veem. Né? E aí eu via como as outras pessoas se relacionavam com elas, né? Nos lugares que eu tava, e inconscientemente eu ficava pensando em algumas situações específicas, assim, né, por uma questão de valor e tal. Por que essas pessoas, por que os meus amigos, ou por que as pessoas dessa festa, ou desse encontro, desse festival, estão agindo assim com elas e não estão agindo assim comigo? Eu ficava pensando nisso, assim, né? E aí é tudo uma questão de narrativa, né? Porque dentro de mim, ao invés de estar pensando, eu estou num lugar incrível, eu vou conhecer pessoas incríveis, que vão ser legais comigo, e que a gente vai descobrir coisas juntos, e vai brincar que nem criança, mesmo que a gente é adulto, porque a gente tirou esses 5 dias para fazer isso agora. O que eu tava pensando dentro de mim? Nossa, por que essas pessoas não... E aí, qual energia eu tava emanando? Como é que tava o meu rosto? Como é que tava o meu corpo? Né? As pessoas sentem isso, né? Então, a narrativa, ela vai trazendo pra superfície, né? Aquilo que tá dentro, né? Ela vai inevitável... Tem como segurar por um tempinho? Tem como segurar por um tempinho. Mas em algum momento explode pra fora. Explode. Aquilo que tu tá pensando... Começa a sair, e aí tu pensa, ai, pô, e se tu tem uma narrativa legal contigo, né? Tu consegue sustentar melhor essas necessidades, mesmo que elas não estejam totalmente atendidas, ao menos elas não vão se movimentar de uma maneira caótica fora, né? Eu acho que sempre que a gente percebe, já não tá em estado de desamparo, né? Exato. Porque algum grau de conexão tá acontecendo. Eu te pergunto, Yuri, e pra você, cara, como é que foi essa experiência até hoje como você tá interpretando as coisas, narrando, e a sensação de você se sentir respeitado ou desrespeitado? Olha, aqui eu pude aprender que narrativa é tudo. Pude ver o resultado das minhas antigas se plasmando e o que eu trazia pra mim, né? Então fui aprendendo, né, a narrar de forma nova, né, de uma forma mais bonita, mais elevada, mas alinhada, né, com aquilo que eu sonho, e mais alinhado também comigo mesmo, né, uma narrativa mais amorosa a mim. E eu vi também o que gera, e é bonito, né, muda tudo, altera tudo, mas é algo para ser constante, sabe, e sempre se observando também, né? Porque às vezes algo que eu estou narrando não está dando certo, mas é porque eu não estou dando também espaço para uma outra parte minha. Não estou ouvindo ela, né? Então eu tenho que estar bem alinhado com as necessidades que eu tenho. Não somente uma, né? Atender uma em detrimento da outra, né? Tem que estar sempre em um certo equilíbrio, né? Mas a narrativa é uma ferramenta fenomenal. Eu percebo que no passado eu feria a mim mesmo constantemente, cara. Eu era uma desgraça como o guardião de si mesmo. Eu era um cara extremamente inteligente, bonitão, um certo nível de sucesso na sociedade, mas eu me sentia constantemente miserável, se não bem honesto com vocês. Antes de começar a minha mudança, porque minha narrativa era uma droga, cara.
Eu tava sempre me comparando, eu tava sempre analisando as pessoas pra ver se era seguro estar perto delas ou não, eu tava sempre em estado de medo e duvidando delas. Eu tava sempre, se eu via uma falhinha, eu julgava pra caralho e pegava pesado, sabe? Tipo, eu não tinha misericórdia e compaixão pela pessoa que cometia um erro. E obviamente, cara, como eu fazia isso com todo mundo, eu fazia isso comigo mesmo, cara. Em primeiro lugar. Exato, em primeiro lugar comigo. Então era um saco ser eu. A vida era um inferno, cara. Era muito chato, cara. A vida era sem graça. E eu constantemente me sentia miserável e deprimido e mal. E eu acabava me vitimizando perante os outros. Mas na verdade eu estava sendo vítima da minha narrativa. Estava sendo vítima da minha visão de mundo que era tóxica. E cara, hoje eu falo, nossa cara, e tinha como ser diferente? Não, cara. Aquele carinha que eu fui, ele herdou essa narrativa tóxica de uma família que todos os meus membros familiares passaram pelo mesmo processo, cara. Né? E arranjaram estratégias diferentes para conseguir sobreviver. Entendeu? Tipo, cada um na sua maneira arranjou sua distorção, sua maluquice lá para conseguir achar a vida muito interessante, cara. Né? Mas é verdade, assim, eu percebo, cara, que coisa, né, brother? E aí, eu não vou nem me ressentir dessas pessoas, porque são pessoas maravilhosas, que eu me admiro pra caramba, e que eu percebo que tem uma vida muito mais complexa do que precisava, ou que precisa, porque algumas já consegui dar um suporte, um apoio, né, como um ombro amigo. Mas, cara, caramba, né? Como pode ser ruim ser quem eu sou se eu não tô atento à minha narrativa, cara? E aí eu vou dizer que qualquer movimento da pessoa pode ser um desrespeito. Ah, meu eleitor tem um desrespeito. Ah, é um desrespeito. Porque o outro é sempre uma ameaça. O outro é sempre um perigo, cara. E isso tá em mim, brother. Não tá no outro, entendeu? Isso gera uma paranoia, né? Gera uma paranoia, claro. Eu lembrei de um desenho que eu assisti que tá... não vou falar o nome, mas enfim, tá o menininho caminhando assim na escola, né? Aí ele passou pelo outro assim, aí o outro vem, pega ele, joga ele contra o armário e diz assim: você não melhorou, você tá dizendo que meu pai não me ama? Tipo assim, meu pai só trabalha, agora eu vou ter que te bater. E eu fiquei tipo, aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei tipo, cara, nossa, sim. É muito assim, né? As pessoas, tudo pode ser um desrespeito, se a pessoa tá machucada o suficiente, né? Exato, e aí, cara, eu acho que a gente volta pra questão de qual é o limite ao respeito, porque é uma pergunta capciosa, mas ela diz duas verdades muito profundas. Primeiro, que não existe esse lance de respeito ao limite, existe o meu limite, mas existe uma ideia de respeito que tem que ter limite. Entendeu? E isso é um negócio, é uma armadilha gigantesca. Porque se você me chamou, vamos dizer, se você me chamou de gay, não, agora você passou uma linha. Entendeu? Tipo, mesmo que eu seja, né? Gosto, adoro brincar com homem, sou afetivo, mas não, mas você me chamou... Agora eu não sou seu amigo. Assim, isso são coisas inventadas na nossa narrativa. E às vezes ferem muito, porque eu era esse cara. Eu rifei amigos, rifei pessoas da minha vida porque eu decidi uma linha ilusória de respeito e disse: agora, né, você fez isso, eu não sou mais seu amigo. Isso é um escudo, né? Eu tinha uma namorada que me deu um tapa na cara, eu falei: agora você não é minha namorada. Eu amava aquele momento, não, agora você passou a linha do limite. Hoje, o cara que eu sou, eu não ia gostar de levar um tapa na cara e falar: pô, você tá indo longe demais, né? Violência e tal. Mas eu ia perceber o que dentro de mim pode ter provocado o outro. E eu ia dizer pra ela assim: poxa, não é legal o que você tá fazendo. Não acho que essa é a forma de lidar no mundo, né? Mas eu não ia rifar a pessoa da minha vida. Eu ia ter compaixão e amor suficiente para criar um espaço de regeneração. Sim. É uma coisa severa. A violência física é uma coisa extremamente severa. Sim. Mas não é respeito ou não respeito, porque não existe isso, existe o outro, porque aí se eu entendo os meus limites, eu entendo que o outro tem um limite dele. Então aquela pessoa, aquela menina chegou num ponto onde alguma necessidade dela não foi atendida hoje em dia, não lembro o que era, não lembro o que foi, uma necessidade dela não foi atendida, tá certo? A tal ponto que a raiva se movimentou pelo corpo dela, uma energia ativa masculina, passou pelo fígado e ela foi para fora, tentando defender aquela necessidade num processo ilusório, achando que dando um tapa na cara do companheiro, do namorado, fosse atender a necessidade. Que é aí que é a fantasia bizarra de que não, né? Socar alguém nunca atende necessidade nenhuma, só torna as coisas mais difíceis. Sim. Mas ter a compaixão de entender que aquilo foi um fracasso da guiança interna daquele ser humano em atender uma necessidade. Mas foi uma tentativa dele. Então, vamos dizer assim que ideias do que é limite, o que não é limite, de respeito, às vezes são tóxicas e criam uma linha invisível que exclui pessoas. Sim. Tá? Agora, isso não significa que não hajam limites. Só não é uma questão de respeito, porque o respeito tem muito a ver com a questão de valor.
de imagem. Tá muito conectado com isso na nossa sociedade. Você violou a minha imagem, né? Você violou, né, o que os outros vão achar de mim agora, né? É um negócio foda, né, cara? Já tive assim, companheiras ou amigos que era a pessoa que falava mais mal de mim, cara. Né? Cara, que bizarro. Ele falava umas histórias escabrosas, assim, que falava, meu... E eu não entendia na época, eu falava, nossa, por que essa pessoa que faz isso, né? E aí depois eu fui entender que na verdade aquela pessoa estava com ciúmes e queria proteger uma certa exclusividade, entendeu? Então é uma necessidade do quê? Uma necessidade de atenção tão grande que se manifestava na forma de uma exclusividade. Eu quero você só pra mim, entendeu? Ter essa compaixão, entender essas coisas e ver como essa estratégia não funciona, porque a pessoa vai ter menos de mim, né? A hora que eu começo a perceber que aquela pessoa faz isso, eu vou querer favorecer outras trocas mais construtivas, produtivas. Então, os limites do respeito passam muito pela questão dessa questão da imagem, né? Eu te pergunto, Vinícius, como é que você se sente quando a sua imagem é afetada? Quão grande isso passa por essa questão de respeito? O botãozinho liga? Como é que é pra você? Não, cara, não quero falar sobre isso. Às vezes liga, né? Às vezes liga. Porque... veio muito da minha história também, que não... deixa eu ver se vale a pena falar. Vale. Na escola, assim, né, onde eu cresci, eu era uma pessoa muito diferente das outras pessoas. Não vou colocar rótulos, não vou dizer o que era, porque eu acho que não vale a pena. Mas se você se sente diferente, você que tá ouvindo, se sente diferente das outras pessoas que estão na faculdade, na escola, no trabalho, não sei o que, mas muito diferente, ou conhece uma pessoa que se sente assim, era mais ou menos o que aconteceu comigo. Então eu tive que criar uma defesa, assim, da minha imagem para dizer que eu tinha um mínimo de valor como ser humano. Era isso, eu queria provar isso, assim, eu tenho valor como eu sou, sendo esse ser humano, sabe? Tipo, desde a música que eu ouvia, que eu gostava de ouvir Legião Urbana, e os outros ouviam funk, e eu tinha que dizer, eu gosto de ouvir Legião, e aí tu falou sobre, né, ser homossexual, eu começava, é gay então, eu ficava tipo, o quê? Qual que é o link que tu tá fazendo? E aí eu tinha que arcar com todas, em tudo eu era diferente, eu não me encaixava, né? E aí a Lilith falou um negócio essa semana que foi, quem vem pra esse mundo e não se encaixa é porque veio pra criar, né? Agora eu achei esse valor, assim, eu fico tipo... Yes, uma narrativa, exato. Que te faz você que atende a sua necessidade de respeito e consideração. Exato, mas existem coisas que pisam em calos que eu ainda tenho, que ligam o botãozinho da defesa, assim, né? E aí é um negócio que eu tava pensando antes, que é do tapa na cara, né? De uma pessoa que desrespeitou, né? Desrespeitou, assim, um limite, né? Se alguém gosta de tomar tapa na cara, desculpa, né? Vamos, chama a gente no Instagram, vamos conversar, mas tipo, se te desrespeitou, assim, tá tudo bem sair dessa situação. Tu não precisa odiar a pessoa, tu não precisa maldizer a pessoa, tu não precisa fazer nada, tu pode só sair dessa situação para olhar com mais compaixão, com mais tempo, com mais amor, e depois voltar e ajudar essa pessoa. Então tu não precisa te desrespeitar para respeitar o outro, ou te desrespeitar para manter uma imagem que tu criou, né? Sim, pode dar tempo e espaço para as coisas, né? E é um assunto super polêmico esse lance da violência, que eu acho que é um limite, né? Já que nós seguimos aqui a questão do ahimsa, né? Sim. Eu acho que para mim é um limite claro, mas entender que a pessoa que comete um ato desse, antes ela teve uma violação muito grande interna. Sabe, eu acho que ter essa compaixão e esse entendimento, porque se a gente resiste à pessoa que faz isso, um dia nós nos tornamos a pessoa que faz isso. Porque essa é a lei do karma. Né? Aquilo que a gente julga e resiste intensamente acaba se tornando. Né? Então, por isso que não vale a pena entrar no estado de resistência, como você falou, mas também se dar o espaço para se amar, se compreender. Exato. E também se amar e se compreender, não criando limites artificiais, que às vezes o amor fala mais forte, e tem tantas coisas bonitas, né? Como eu fiz essas exclusões duras na minha vida, eu acho que elas não foram amorosas, elas foram linhas traçadas artificiais, e depois eu passei por muito disso, né? E aí você deixa claro, eu passei por muita gente que tentou fazer a mesma coisa comigo. É o karma, né, brother? Eu fiz, agora estão vivendo, né? É um aprendizado do caramba. É a energia que você alimenta, né? A energia que você alimenta. Exato.
E aí, então, como é que a gente pode então, tirar essa ilusão do respeito, que é uma coisa de imagem, é uma coisa artificial, às vezes de crença, e usar uma linguagem mais profunda de limites, porque limites existem, né? A gente percebeu que o respeito é muitas vezes ilusório, mas o que está por detrás dele, que são limites, é real. Então daí eu vou usar a palavra respeito no outro contexto, mas como eu posso daí respeitar, ou vou trocar por considerar, e aí respeitar, ou seja, eu vou ouvir os meus limites. Então, trocar a palavra respeito por eu estou considerando, né, e levando em conta as minhas limitações quando elas aparecem. Se conectando profundamente com quem tu é, né? Ah, bom. Olha para dentro, se conecta profundamente com quem tu é. E aí perguntar para ti mesmo, né? Para mim seria isso, né? Trocando o conceito de limite. Consigo me amar a ponto de bancar essa situação, né? E aí colocar para a pessoa, ao invés de dizer esses são os meus limites, dizer para ela, olha, consigo me amar até aqui, né? Não consigo fazer mais do que isso neste momento, né? Que aí vai para a comunicação não violenta, né? O que você estaria disposto a fazer para me encontrar no meio do caminho. Isso. E a gente volta para a questão de vida em comunidade, que o respeito mútuo é a capacidade e a habilidade de se encontrar no meio do caminho. Sim. Né? Porque aqui na comunidade a gente tem esse entendimento, né, de que a gente tem um compromisso compartilhado. Aí vamos deixar claro uma situação bem real, né? Que o nosso compromisso compartilhado aqui é baseado na consciência plena. Tá? Então, como que isso se reflete no dia a dia? De que a gente vai sempre buscar sustentar a nossa presença e a autorresponsabilidade, porque sem isso não existe, no nosso entendimento, uma vida nova, fora dos condicionamentos sistêmicos. A questão de estar criando um mundo novo, numa energia, numa frequência nova, requer essa atenção plena que vem através desse esforço coletivo de estar numa consciência limpa. O que significa que a gente tem limites aqui. Então, se vem alguém aqui que quer ter consciência através de aditivos externos, embora a gente não julgue ou resista, a gente não segue esse caminho. Aqui a gente busca ter uma consciência de outra forma. Então existe um limite. Se vem alguém para cá sabendo desse limite e resolve fazer uso constante, essa pessoa não está respeitando um limite. Né? E as palavras respeito, limite, elas voltam a acontecer. Né? Só que num outro significado, né? De que existe um pacto coletivo, foi feito um acordo, e os acordos, a princípio, são feitos para serem mantidos. Né? Sim, exato. Né? Então, aí a gente tem um limite bem claro, né? De que, olha, nós combinamos isso. E você não está respeitando. Né? E aí o que? Ação e consequência. Não respeitar um acordo. O que gera para o coletivo? Se a gente tem acordos e pessoas constantemente os estão violando, o que tipo de realidade a gente vai estar criando se aqueles acordos foram feitos com o entendimento de ação e consequência e de que a gente cria uma realidade específica? Né? Aí a gente começa a entrar numa outra esfera, e aí tem a ver com a gente mesmo, né? O respeito de si, atender as próprias necessidades, né? Porque olha, se eu atender essa necessidade, eu vou lá e vou tomar 5 potes de sorvete para deixar minha criança feliz, vai ter essa consequência, cara, vai ter dor de barriga. E se eu tomar 20, talvez eu até tenha um coma e morra. Sei lá, o corpo vai entrar em parafuso, sobrecarregar. Então, qual é os limites que eu respeito, ou seja, que eu escuto, né, compreendo e vou seguir dentro de mim e no coletivo, cara. Porque daí é uma coisa bem verdadeira. Né? Vir e dar um tapa na cara num momento de extrema emoção e num fracasso em conduzir as próprias emoções é muito diferente de alguém que diz que acha que é válido, aceitável ter esse comportamento. Né? Para nós que a gente busca o ahimsa, a não violência, violar a integridade física de outro ser humano, jamais vai ser algo considerável que é saudável, construtivo. Sempre vai ser considerado como um processo de falência, de queda. Só que a gente vive também aqui um estado de compromisso profundo com o amor.
Então a gente tem espaço para acolher alguém que está consciente, que é capaz de estar se conduzindo compromissadamente e que pode, em algum momento ou outro, ter uma dificuldade de sustentar aquilo. Sim. Né? Porque basta que a pessoa continue buscando aquilo que foi acordado. Certo? E aí liberdade não é fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Porque senão eu vou estar, às vezes, desconstruindo a mim mesmo, né? Tomando 20 potes de sorvete, eu estou pondo fim à minha vida. Estou sendo livre. Estou sendo livre e estou me destruindo. Tá a favor da vida? Não tá, que é um dos princípios da nossa comunidade aqui. Sempre a favor da vida. Então, violar a integridade física de alguém está a favor da vida? Né? Eu escolher comportamentos masoquistas e autodestrutivos está a favor da energia da vida? Não, então ter esses são limites, né? E esses limites são escolhas, né? E são acordos internos, né? Se seguir e tal. Exato. Eu te pergunto, Yuri, como que é pra você essa questão de relacionamento com limites? Cara, é saudável. Pondo nesse ponto onde você colocou, é saudável. Porque é necessário, né? E acaba que entra o respeito, mas seria mais a consideração, né? Sabe? Porque há o espaço também, né? Uhum. Eu tenho meu espaço, a pessoa vai ter o espaço dela, o ambiente tem o seu espaço. Uhum. Então, os limites são necessários. Aqui, por exemplo, né, você citou os limites, né, dos acordos que fizemos e tal. O acordo ele existe para ancorar certo ideal, né? Uhum. E para que isso se mantenha, é necessário colocar certos limites. Uhum. Acredito eu. Então, para que eu possa aqui estar, eu tenho que respeitar e considerar os limites daqui. Sim. Então, eu acho saudável, de certo ponto. Acho importante. E os seus próprios limites internos, seu diálogo interno? Uhum. Até que ponto se relaciona com as outras pessoas? Ponto. Aí já entra numa outra questão, eu acho, né? Porque os meus limites, eu tenho que ter uma atenção plena. Por que eu tenho esses limites? Porque eu não... Como eu posso dizer? Porque me relacionar com uma pessoa até certo ponto, para mim, já é demais. Uhum. Né? Então pode ser por conta de algum trauma, de algum medo. Ok, então eu reconheço e tal. E assumo aquilo como um meu limite desse momento, né? Uhum. Que não quer dizer que ele vai ser um limite para mim Pro resto durante da a minha vida. vida, exato. Pode ser que eu cuide e traga algo novo, né? Para essa criança. Cuide desse trauma. Então, eu considero assim, né, que os nossos limites internos, eles são fluidos, né? São mutáveis. Uhum. Entende? Não é algo que se deve ancorar, sabe? Como posso dizer? Não é uma coisa que você deve ter um apego e cristalizar numa coisa que é imutável. Exato. Eu acho interessante respeitar, mas ao mesmo tempo também conduzir para algo novo, né? Sensacional. Tentar, sabe? Nessa palavra experienciar algo, sabe? E ver no que dá. Você vira um dogma, né? Como uma religião que tem leis e regras duras. Sim. E a gente fica numa zona de conforto de nunca expandir os nossos próprios limites, porque a gente fica numa zona de segurança do que a gente já conhece. Exato. E pra você, Vini, como é que é essa relação? Depois dessa conversa, A relação... Com os limites mesmo, os limites com relação a você, com relação às pessoas. Limites pra mim foram sempre... Eu era na real, quando eu era adolescente, assim, também ali, jovem, adulto, assim, um pouco rebelde, então... Rebelde não, assim, eu buscava os lugares onde haviam limites, porque daí eu tinha mais objetivos também, assim, tinha mais chance de poder brincar com essas coisas e ver até onde
Eu podia ir e... Testar os seus próprios... Testar, exato, os limites, os meus e os daquela religião, daquele grupo, enfim, né? Então eu gostava dos limites, porque eles me mostravam o meu potencial, primeiro, né? Ah, se existe esse limite é porque alguém chegou lá, né? Será que eu consigo me manter aqui? Ou será que eu consigo chegar lá? Ou será que eu consigo fazer uma outra coisa? Então me norteavam, assim, né? Isso foi importante, né? Mas agora, entendendo que eu sou um ser humano, eu sou um indivíduo livre, completo, capaz de criar os meus próprios limites e a minha própria experiência, eu consigo brincar com estes limites dentro de onde eu estou. Né? E em cada experiência, então eu não preciso mais de algo que foi criado por outras pessoas há 2000 anos atrás, ou há 500 anos atrás, ou 10 anos atrás, sei lá, para me dizer o que eu preciso fazer. Eu brinco com isso a cada situação, vendo como as pessoas reagem à minha volta e como eu reajo dentro, né? E se eu gosto ou não daquilo. E eu percebo que quanto mais alinhado está com o amor, mais alinhado está com o respeito, né? Com o carinho com as pessoas, né? Com essas energias que são mais leves, assim, né? Mais, como é que eu posso dizer, elevadas, com uma frequência mais elevada, assim, melhor eu me sinto. E aí eu gosto de impor alguns limites para mim, porque aí eu consigo crescer como ser humano, né? E ser mais livre para escolher. Lindo, maravilhoso. É isso. Então parece que a gente acabou criando uma relação muito forte, que o respeito está muito mais conectado às nossas limitações, do que a gente é capaz de bancar momento a momento, do que necessariamente uma questão de imagem e ego, que é o que muitas vezes acaba se tornando em outros momentos, né? E que se eu quero ter uma relação saudável com alguém, é importante eu ter uma consideração por que aquela pessoa é capaz de fazer momento a momento. Que se eu violo isso, eu estou criando espaço para que quando eu tiver os meus limites, eles também sejam violados. Exato. E que às vezes pode ser frustrante para a nossa criança interior, pode ser frustrante para alguma necessidade nossa que o outro colocou um limite. Porque ao colocar um limite, fere uma necessidade nossa. Um limite é uma intensidade de uma conexão, um limite de fazer uma brincadeira, um limite de sair por aí e ter uma experiência juntos. Então o limite do outro é frustrante, muitas vezes para uma parte nossa. E talvez por isso que várias pessoas têm a tendência, às vezes, violar e atravessar os limites. Porque elas estão pensando nas próprias necessidades. Então acho que parece que a gente chega num ponto onde respeito mútuo e atenção plena poderia ser traduzido como: eu estou olhando para as minhas necessidades e a atendendo, e também reconhecendo quando eu chego num limite duro, onde eu não sou capaz de ir adiante, e o outro ser humano está fazendo a mesma coisa, está olhando para as próprias necessidades e colocando limites quando não é capaz de ir além. Ou seja, para que haja respeito mútuo com atenção plena, como a gente busca criar aqui em comunidade, todas as partes precisam estar olhando para si. Sim. Buscando atender as próprias necessidades sem transferir para os outros a responsabilidade, porque daí quando a gente viola, tenta impor e obrigar, ou criticar, ou modificar o outro, porque algo em mim está sendo violado, muitas vezes para a minha própria narrativa, a forma como eu estou interpretando. Porque se eu interpreto que o outro tem poder sobre as minhas necessidades, eu já perdi o alvo, né? Porque sou eu comigo. De início, né? É, exato. Então já é uma visão de mundo que já cria, e muitos de nós, e eu comecei assim, né? Então olhando para o meu passado, onde eu rifei muitas pessoas, ou tive atitudes duras com os outros, eu estava acima de tudo ferindo a mim mesmo. Ferindo várias outras necessidades, ao defender às vezes uma única. Que é uma necessidade de uma autoimagem, de ser considerado, né? E, na verdade, eu estava aí acabando ferindo os outros e a mim, porque eu perdi a convivência com alguém que atendia, às vezes, muitas outras necessidades que eram extremamente importantes, né? Isso. E se alguém está fazendo isso, alguém que está ouvindo está fazendo isso no momento, tá tudo bem por enquanto, né? Não é o ideal, mas isso às vezes pode ser o que está te fazendo sobreviver, né? Sim. É uma questão de sobrevivência mesmo, assim, né? Sim. E a gente também viu a beleza de ter limites, né? Porque ter limites é dar forma. Né? Então, se a gente escolhe criar uma comunidade e que a gente deseja que ela tenha uma determinada forma, a gente precisa colocar limites,
né? Como eu tive a oportunidade de estar numa comunidade anarquista, onde eu tive com a fundadora daquela comunidade, a pessoa que foi visionária, e ela teve que sair da comunidade depois de 5 anos, porque ela e todos os fundadores não suportavam mais estar lá, porque eles criaram uma comunidade anarquista, não tinha regras nem líderes, mas todos eles eram muito cuidadosos e responsáveis. E aí chegou um monte de gente que tinha uma visão totalmente diferente do que era o anarquismo, e brigavam, era conflito constante, era um inferno, e todos os fundadores acabaram indo embora. Olha. Porque eles perceberam que não funcionava. Né? Por mais que o princípio fosse bonito, ela percebeu, né? Se abriu comigo, que ela percebeu que, na verdade, é algo para ser conquistado dentro. E aí vivencia-se fora uma ausência de controle, porque na verdade é dentro, como a gente vive aqui, na responsabilidade partilhada onde todos somos líderes, né? Então, vamos dizer que é importante ter limites para que a gente possa ter relações que estão indo juntas em relação a algum lugar, para que pessoas que estejam buscando a mesma coisa estejam vivendo juntas uma experiência compartilhada, certo? Que não adianta querer forçar outras pessoas a querer o mesmo que a gente quer, que precisa ter o livre-arbítrio de escolher, mas uma vez que a gente escolhe os mesmos caminhos, vão ter certos limites compartilhados que não adianta querer ficar brigando com eles quando é desagradável, né? Porque às vezes vai ser até para quem mesmo criou aquele limite, fazer pouco saco, tem que fazer isso, mas se eu quero alcançar esse objetivo, eu vou precisar fazer esse esforço a mais para sustentar isso, né? Sustentar com alegria. Exato. Né? E aí a gente chega na questão de um relacionamento, às vezes a dois, um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade, onde também é necessário ter acordos. É necessário também ter uma visão compartilhada no final do dia, para entender, então, quais são os limites. E aí, limites, não necessariamente limites duros, como disse o Yuri, ou limites, né, cristalizados, tem que ser assim para sempre, mas que nesse momento, o que faz sentido para essa troca? Né? Porque às vezes um quer ir numa direção lá para a Austrália e o outro quer ir lá para, sei lá, para a Alemanha. E, tipo, experiências totalmente diferentes, dando um exemplo bem bobo, mas né? Senão alguém vai ter que abrir mão, né? Ou vai ter que fazer uma concessão e fazer os dois, vão fazer uma coisa que não quer, vão para o Vietnã, vão ficar assim no meio do caminho, né? Tipo assim, mas e aí? Qual é o caminho que vai ser escolhido? É o Vietnã? Não, tô brincando. Não sei, porque talvez seja, talvez não, cara, porque a questão é talvez encontrar alguém que queira ir para a Alemanha, talvez encontrar alguém que queira ir para a Austrália, ou na nossa sabedoria que a gente tem aqui de comunidade e de desenvolvimento espiritual é entender por que a Austrália e por que a Alemanha, e ver qual necessidade é atendida indo para um lugar e qual necessidade é atendida para outro, talvez encontrar um lugar que atenda as duas necessidades simultaneamente, mas aí fazer um acordo e um compromisso onde ninguém é vítima, porque o que não pode acontecer, na minha opinião, é eu vou para a Austrália com você. E não se conversa. Eu me violo, como você falou. Vou lá e violo o meu limite, violo a minha necessidade, violo a minha escolha, e depois eu vou ficar acumulando o quê? Ressentimento. Sim. E colocando talvez... Exato. Responsável de que você dominou, mas na verdade eu não honrei. Eu não escutei e eu não soube expressar a minha necessidade. Talvez a Austrália até fosse a melhor solução para atender todas as necessidades, mas eu não soube trazer clareza sobre isso. Então eu não me empoderei da minha decisão, não me respeitei. Entende? Então, no final do dia, conversas em atenção plena comigo mesmo, conversas em atenção plena com as pessoas ao meu redor e fazer acordos conscientemente que são cumpridos também de forma consciente, é o caminho de criar harmonia, né, num ambiente onde todo mundo se sinta o quê? Respeitado das suas necessidades e limites, que estão uma coisa diretamente conectada. Então, no final do dia, respeito mútuo, tá essa conexão básica entre necessidade, o limite, que é quando essa necessidade é violada de tal forma que se torna impossível sustentar o movimento de forma doce e harmônica, sem ter que defender, né? Pisou na patinha do cachorro, o cachorro vai dar uma mordidinha, por mais querido que seja o cachorro, né? Vai ter aquele reflexo condicionado, passou do limite. E quando a gente chega nesses entendimentos, criar acordos que fazem sentido e que respeitam isso para todos. Que equilíbrio. Vocês concordam comigo? O que você acha, Vinícius? Faz sentido? Faz sentido. Eu acredito que talvez muitas das pessoas que estão ouvindo tenham a mesma dificuldade que eu tive. Te ouvindo, eu fiquei pensando, né? Muitas vezes as minhas necessidades não foram ouvidas porque elas nunca foram verbalizadas. Uau. Sabe? Nunca foram. Então, verbalizar as coisas, né? Abre a boca, sabe? Tipo, eu fico pensando às vezes assim, cara, fala, né? Fala, tá tudo bem, Exato. Tá tudo bem, tu tá seguro. Tipo,
se eu falasse tal coisa, o que poderia acontecer? Isso, tudo bem, né? Mas essa pessoa me ama, assim, então eu tô seguro com ela, sabe? Se abre Sim. com a pessoa. E se ela não conseguir bancar, se ela não conseguir trazer amor, talvez não seja a pessoa que deveria estar comigo naquele momento, pensando numa relação romântica, né? Sim. Ou talvez a gente não precisasse estar junto naquele momento, né? Talvez precise de um tempo para processar coisas sozinho. Então é tipo externalizar essas coisas, né? Se abrir, porque quando tá aberto, o campo tá aberto e aí tem... Sim, e não personificar, porque às vezes é só o outro, o limite do outro, assim como a gente tem o nosso, ou também tem um limite. Não é questão de gostar ou não, quer dizer que eu não sou capaz de bancar essa forma. Mas se não for verbalizado, ninguém nunca vai aprender. Nunca vai saber. E aí, às vezes, termina uma relação de duas pessoas que acabaram nem se conhecendo. Certo? Nossa, é verdade, porque nunca tiveram a chance de se expressar, né? Se expressar. E aí, sei lá, aí tipo, são aqueles que se conheciam na escola, ou no início ali, 20 e poucos anos, depois se encontram com 35, tipo, se reapaixonam, assim. Oh, nossa, tu tá tão diferente, mas na real, a mesma pessoa, só que se expressando. Bota fé, tipo. Sim. Assim que eu vejo, assim, mais ou menos, é uma coisa importante disso tudo. Gratidão, cara. E você, Yuri? Diga. Como você vê isso pra você na sua vida? Hoje, agora, depois de toda essa conversa, como é que você vê essa questão de os acordos, cumprir os acordos, trazer esses limites, como isso na troca com as pessoas? Eu achei muito bonito isso que o Vini compartilhou em relação a ver as necessidades, só que, quer dizer, nem vê-las, né? Por conta de não verbalizá-las, certo? Ou ainda assim ver, mas... Ver e não falar, assim. Né? Sim. Eu acho muito importante isso. Eu falo por mim mesmo, né? Porque muitas vezes eu ainda tenho essa mania, né? Esse condicionamento de ver, mas... Sabe? Não compartilhar, talvez por falta de confiança. Mas aí é um espelhamento, entende? Sim. Porque ainda há partes minhas que não confio, né? Se eu sou capaz de bancar, se eu sou exato, entende? Então, realmente eu acho isso essencial, sabe? Verbalizar, compartilhar, dizer, né? Acho sábio. Eu acho que isso me faz perceber que o quanto é importante que eu dê valor pra mim. Tá? Para que eu seja aquele que ergue a voz e fala, porque às vezes eu falo assim, isso é importante para mim, isso é importante para mim, não, por favor, preste atenção, eu tô falando sério, sabe, tipo, de realmente dar ênfase, né? Exato, se empoderar de quem eu sou, cara, e dizer que tá tudo bem eu ser aquela pessoa naquele momento e precisar disso sem criar um caso com isso, senão o outro vai espelhar minha própria rejeição. Minha falta de poder vai fazer com que o outro passe por cima do que eu estou dizendo e não vai considerar, porque eu não estou sendo o bom guardião de deixar claro o quanto aquilo é importante para mim. E aí vem a questão dos acordos, cara. Um acordo mal feito é responsabilidade de quem acordou, né, cara? Exato. Eu fiz um acordo onde eu não fui claro sobre as minhas necessidades e permiti, não é o outro, sou eu. E aí eu assumir compromissos onde eu estou me desrespeitando também tem a ver com comigo, né? E ao mesmo tempo, o quanto é importante ter acordos. O quanto é importante para que a gente tenha conexões bonitas, que crescem e que amadurecem, ter esses entendimentos compartilhados, porque o mundo é criado em cima de entendimentos compartilhados. Né? Um país é feito em cima de acordos compartilhados, uma empresa é feita de acordos compartilhados, tudo é baseado em acordos compartilhados e sustentar isso sem se tornar uma violação, um flagelo. Né? Como você falou na questão de criar o novo, a pessoa que vem para criar o novo, ela não vai se encaixar no velho. Ou seja, não adianta ficar resistindo e reclamando do velho que eu não encaixei, sem criar um novo tipo de realidade que tem novos tipos de acordo, novos tipos de forma de fazer, novas formas de se atender, que seja sustentável. Então, minha reflexão final para essa conversa foi uma conversa bem profunda, bem poderosa, acho que toca, né? E toca, acho que todo mundo toca profundamente a mim, acho que cada um de nós que está aqui, você que está ouvindo, porque cada um de nós tem que passar por essa dicotomia de relacionamentos,
do que vale e o que não vale a pena. E no final me parece que, para mim, o entendimento é: eu preciso estar tão conectado comigo que eu estou me honrando e me respeitando, e ser responsável quando eu violar alguma necessidade minha para atender outra, fazer um luto, e entender que numa frequência mais elevada e numa autorresponsabilidade mais plena, é possível sim atender todas as necessidades ao mesmo tempo, só que requer mais trabalho e buscar o novo, a criatividade, a inventividade. Então, relacionamentos bonitos, como aqui na comunidade a gente tem esse pacto que toda necessidade é sagrada, de que toda necessidade sempre será atendida, o que vai variar é a forma e a estratégia. Então, você tem necessidade de respeito, a gente vai encontrar uma forma de você se sentir respeitado. Não todo mundo vai pegar, vai sair, fazer um desfile para você, vai ser, né? A forma como a gente vai encontrar uma maneira de você se sentir atendido vai sempre ser diferente. A forma como eu vou atender a minha necessidade, eu tenho que estar aberto para que as pessoas tragam ideias que sejam diferentes daquela que eu tinha pré-concebida, mas ter esse compromisso consigo mesmo, né? Aqui a gente tem esse compromisso comunitário, mas tem esse compromisso consigo mesmo, de sempre atender as minhas necessidades, senão não adianta, qualquer relacionamento eu vou sentir desrespeitado. No final do dia eu sempre vou encontrar relacionamentos onde eu vou encontrar um limite duro, onde eu vou me sentir desrespeitado, onde os meus limites vão ser violados, e não tem nada a ver com essa situação fora, tem a ver comigo, porque eu não estou conseguindo realmente me reconhecer e cuidar de mim a tempo. Né? E aí toda relação pode ser um jardim, se o outro está disponível a assumir esse compromisso consigo mesmo, que é sempre uma coisa boa. Né? Então, me parece que essa nova terra, esse mundo maravilhoso que a gente está co-criando, começa comigo como sempre. Em eu me conhecer, eu me amar, e eu me conduzir e convidar os outros a fazer isso de uma forma que seja gentil, generosa e comprometida. Eu comigo e aquela pessoa consigo mesmo, co-criando. Arro? Vinícius, algum pensamento final, uma mensagem para as pessoas que estavam ouvindo até agora essa conversa? Eu estava pensando em algo que tu me falou hoje de manhã, que as sombras, né, elas permeiam onde as coisas estão mal entendidas. Assim, né? Arro. E aí pensando nesses acordos, nesses limites, assim, né, porque eu conheci muitas pessoas agora viajando, assim, que falam sobre esses relacionamentos, principalmente amorosos, mas também vão levando para as amizades e tudo mais, né? Sem limites, onde não há contrato, digamos assim, falando sobre isso, assim, não existe barreiras. Mas sempre existem barreiras. Sempre existem barreiras. E se a gente não cria elas deliberadamente, de uma maneira consciente, exato, elas vão se criar a partir do que é mal entendido. Nossa, perfeito, cara. Perfeito. E aí, quando isso vai acontecendo, tu vai conhecer... Aí eu vou colocar um exemplo, tá? Desculpa se eu projetar, mas eu conheço vários casais, tipo aquele casal com uma relação não é nem aberta, ela é livre, né, e tudo mais, onde não existem regras e tudo mais, e chega na casa deles, se uma pessoa do casal não elogia a comida do outro, um fica de cara emburrado. E o outro não. Se um vai dormir antes, sem avisar, um vai ficar emburrado na sala e o outro dormindo, e no outro dia vai ter uma briga, porque então a gente tem que criar esses limites a partir dos nossos limites que a gente é, sabe? Porque senão eles vão se criar a partir das nossas sombras. Nossa criança ferida, os nossos machucados. Isso, a criança isso, e a gente vai se machucar e não vai se elevar. A gente não vai ser aquilo que a gente quer, né? Olha, sensacional. Que é mais profundo. Então, cuida disso, sabe? Nem que vá um pouquinho contra, talvez, que tu pense agora, mas pensa que tudo que tu vive na tua vida tem limites e que é importante pensar neles e criar eles de uma maneira bonita, singela, explícita, consciente. Sensacional mesmo. Você, meu amado Yuri, pensamento, reflexão final para as pessoas. Meu amigo, depois dessa, não há mais o que dizer pra gente. Sim, mas é verdade, o Vini disse tudo, sabe? Se você seguir a risca o conselho do nosso amigo, é sucesso, porque realmente é isso. Eu tenho que reconhecer que eu tenho os meus limites,
Porque aquilo até que você deu o exemplo, né? Se eu fosse ilimitado, não teria razão para mim estar aqui hoje. Eu iria sumir. Então, eu escolhi estar aqui. Então, os meus limites são algo importante para mim. Então, no meu momento, eu devo reconhecê-los e honrá-los. E, poxa, se eu quero ter uma relação, eu tenho que ser franco com tal pessoa, dos meus limites. Eu tenho que honrar também e abrir o espaço para aquela pessoa revelar os limites delas. Entende? Então, eu acho que é importante, sabe? Respeitar, acolher e sustentar, sabe? Uma boa relação onde a qual eu não estou me violando e não estou também nem violando o próximo. Saber equilibrar, sabe? Acho que é essencial. Lindas reflexões. E você falando, e o Vini falando, me trouxe só uma questão de quantos limites é o masculino e quanto a sociedade hoje em dia tem uma relação de ressentimento com o masculino sem ver a beleza do que ele tem a trazer para a equação. E quanto a flexibilidade é o feminino. E a forma mais iluminada de juntar essas duas coisas seria ter limites que de vez em quando são expandidos, modificados, não ser aquela coisa rígida e dura como disse o Yuri, mas também não ser uma coisa que fica só no implícito e parece que é liberdade, mas não é, porque está cheio de dor e sofrimento, porque não tem nenhum tipo de clareza e entendimento real. Então de conseguir integralizar, olha só, no final do dia o respeito mútuo talvez seja o respeito entre o nosso masculino e o nosso feminino dentro, para isso também se refletir fora na relação com as pessoas. Yupi! Mais uma conversa maravilhosa, incrível, filosófica e que abre muitas portas para outras conversas com você que está aí nos escutando aqui em Atmayur, tendo esse papo de conexão de alma. Muito obrigado por vocês estarem junto com a gente até agora. Você esteve aqui, está realmente explorando os seus limites, co-criando a nova terra com a gente. Fique com o nosso amor, o nosso desejo de sucesso na sua jornada de autodescoberta e que você esteja junto com a gente a cada dia, a cada momento, pulsando uma frequência de amor, de consciência para esse planeta. Uhul! Até a próxima! Atmayur! Yay!